Então, na maior parte das vezes, tu tá acostumado a receber tudo, e quando alguém pede uma coisa pra ti, tu não quer fazer porque tu tá acostumado a ter tudo nas mãos. E a vida não é assim. Chega a um ponto que tu não tem como ter mais as coisas na tua mão e tu vai ter que fazer por ti. Sincronizando áudio. Ei, som, teste, teste, som. Oi, eu sou o Matheus e esse é o meu canal. Então, depois de um vídeo que eu fiz aqui, o último vídeo que eu postei aqui no canal, que eu falei sobre o relacionamento do meu pai, que ele ficou meio pesado, assim, ficou uma atmosfera meio pesada, meio, né? Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu tô tentando praticar pelo menos há muito tempo, que agora tá precisando de um caminhão aqui, né? Que inclusive estive praticando agora mesmo quando esse caminhão passou e quando eu tava tentando gravar esse vídeo, porque quando eu comecei a organizar as coisas sobre gravar esse vídeo, o meu tripé quebrou, a minha câmera quase caiu no chão e eu quase fico sem equipamento nenhum, porque tem câmera, tem lente, né? Sem tripé eu já tô. E eu quase explodi a casa também, porque eu fui trocar o gás de lugar pra mim fazer um bolo e o negócio começou a vazar. E eu, meu Deus, o que eu faço agora? Vai explodir tudo? E nesses momentos a gente tem que manter a calma, tem que ficar calmo pra não sair quebrando o resto da casa toda e fazer uma merda inteira maior, né? E então hoje eu resolvi falar sobre ficar de boa, não se estressar com as coisas, tentar ficar o mais calmo possível, ficar zen, meditar um pouquinho, porque eu posso falar muito disso, porque eu era uma pessoa muito estressada. Na verdade, eu ainda sou um pouquinho, mas eu já mudei muito. Eu acho que eu tô com a boca suja, eu tava comendo bolacha. Mas eu já mudei um pouquinho porque se vocês me conhecessem realmente há um ano atrás, mais ou menos, assim, eu era uma pessoa muito estressada, tipo, estressada demais. Qualquer coisinha, já tava sentando as patas nas pessoas, eu já tava berrando, e não que eu não... Às vezes dá uma caidinha, assim, né, mas todo mundo tem recaídas, então é normal. Eu tô em processo ainda de construção de calmareza no meu corpo. Eu acabei de inventar esse termo e vai ser o termo que eu vou usar, que a gente vai usar agora, porque eu inventei, então a gente tá num processo de construir uma calmareza no nosso corpo, beleza? Então é normal a gente ter recaída, só que... vou botar aqui. E como é que eu cheguei a todo esse ponto de conseguir ficar menos estressado e parar de dar tanta bola pras coisas e ter uma vida mais centrada e parar de me importar tanto com... Sabe? Respirar um pouquinho antes de eu falar as coisas e pensar e filtrar um pouquinho. Como é que eu cheguei a esse ponto e como é que eu me dei conta que eu tava sendo um bosta com todo mundo e sendo estúpido e grosso e arrogante, né? Todos esses adjetivos que a gente não gosta de ter, mas que a gente tem e não percebe, ou até percebe, mas a gente é filha da puta e finge que não tá acontecendo nada. Então, em primeiro lugar, tu tem que parar de ser filha da puta. Tu tem que começar a olhar pros outros, a quem está em volta de ti, e ver se tu tá fazendo bem pra essas pessoas. Se tu tá dando realmente o valor que elas merecem, se tu tá realmente tratando elas como elas devem ser tratadas, se tu tá tratando elas se tu tá tratando elas como elas te tratam. Porque quando a gente tá assim, estressado, brigando com tudo e berrando com qualquer coisinha e etc. Primeiro a gente tem que olhar ao nosso entorno pra ver se a gente tá fazendo a coisa certa. E não querer sair xingando e berrando com todo mundo, porque isso não adianta. Se a gente não vê se a gente tá fazendo bem pras pessoas e ficar olhando só pro nosso umbigo e ficar tentando ser feliz só pra gente, não vai adiantar nada e porra nenhuma, vai ser sempre o mesmo bosta de sempre e o que tá acontecendo não vai mudar nada. Então, olha pras pessoas, olha como elas te tratam, olha como tu tá tratando elas de preferência, porque se as pessoas te tratam numa vibe legal, assim, te tratam bem, por que tu vai ficar berrando com elas? Por que tu vai ficar discutindo por qualquer coisinha ou por qualquer coisinha que ela te pergunte, tu já vai vir com 4 pedras na mão e dar na cara dela? Não tem por que isso, né? E eu sei muito bem disso porque eu já sofri muito com isso, por ser uma pessoa extremamente estressada, uma pessoa que senta as patas por qualquer coisinha, que por qualquer coisinha altera a voz. Eu ainda sou um pouquinho assim, ainda sofro, mas depois que eu faço isso, e depois que eu grito, ou que eu xingo, ou que eu extrapolo do meu limite, eu fico com peso na consciência, porque eu sei que eu não devia ter feito isso. Então, por que eu fiz isso? Por que eu não parei um pouquinho pra pensar? Por que eu não parei um pouquinho pra respirar, pra
depois conversar e tentar ter um diálogo melhor e não ficar berrando por qualquer coisinha que me pergunte, ou que me perguntem 2 vezes, ou que dá um puxãozinho de orelha assim pra. Porque, porra, vamos dar um exemplo aqui. Minha mãe não gosta que ela chegue em casa e a louça esteja na pia ainda, que eu não lavei. Porque eu lavo a louça antes de ir pro colégio, assim, normalmente. E ela não gosta quando ela chega em casa e vê a louça na pia. E daí ela já, tá, Matheus, por que não lava a louça? Deu, já começa a berrar, sabe? Também quando ela pede ajuda por alguma coisa que nem no telefone, eu não tenho paciência pra explicar essas coisas de telefone. Mas quando ela me pedia ajuda no telefone, eu já começava a berrar e, meu Deus do céu, sabe? Não adianta. Não tem por que a gente fazer isso. Olha quanta coisa essas pessoas já nos ensinaram que a gente não sabia. Olha quanta coisa a gente já aprendeu com as outras pessoas que a gente não sabia e elas não gritaram com a gente, não nos xingaram, não ficaram nos jogando pedra, não ficaram nos dando patada, sabe? Então a gente tem que ver se realmente vale a pena a gente ficar brigando por qualquer coisinha ou ficar, sabe, xingando todo mundo e metendo a lenha em pau e descendo a ladeira todo mundo. Não tem pra fazer isso. A gente tem que ficar de bem com a gente mesmo, porque se a gente fica de bem com a gente mesmo, aliás, a gente só é assim com as pessoas porque a gente não tá de bem com a gente mesmo. Se a gente estivesse de bem com a gente mesmo e tivesse tranquilo e não com merda na cabeça, a gente não ia sair xingando e brigando todo mundo. Então, a gente tem que procurar o problema dentro da gente, porque o problema não tá nas pessoas. Não tá nas pessoas que nos rodeiam. O problema tá na gente. A gente que tá sendo um trouxa. Um embuste, digamos assim. A gente não pode ser embuste das vidas das pessoas. E eu vejo muita gente falando, isso é da minha vida, embuste, não sei o que. Esse boy é um embuste, esse crush é um embuste. Só que essas pessoas que falam que a pessoa é um embuste, elas não veem que elas mesmas são um embuste. Então, né, a gente tem que começar a olhar pra gente mesmo pra depois querer falar dos outros. Porque a gente sempre vai ter palavras na ponta da língua pra ficar falando dos outros, mas a gente não olha pra gente antes de falar dos outros, né? Porque a gente não sabe como é que a gente é. A gente só sabe ficar falando dos outros. Mas aí quando a gente ia pra falar da gente, daí a coisa fica feia, né? Não sei se isso que eu falei agora teve sentido, acho que não. É que eu tô estressado no momento. Opa! E a gente sendo pau no cu com as pessoas, a gente só berrando com as pessoas e xingando por qualquer coisinha, a gente só vai perder quem a gente ama, quem a gente quer ter perto, quem a gente quer. A gente só vai perder quem a gente quer que esteja mais próximo da gente, a gente só vai perder o abraço que a gente quer, o beijo, o boa noite, o bom dia, o oi, tudo bom, como é que tu tá, como foi teu dia. A gente sendo assim, filha da puta, e gritando, e berrando, e xingando, sentando os 4 patos por qualquer coisinha, a gente só vai afastar as pessoas da gente. E a gente não quer isso, né? Pelo menos eu não quero. Então foi por isso que eu comecei a me ver, a olhar pra mim e ver minhas atitudes e respirar um pouquinho e botar um ponto nas coisas antes de eu começar a berrar, sabe? Eu vejo que eu começar a berrar, ponto, para, respira, olha o que você tá fazendo, olha as tuas atitudes, olha como a pessoa foi contigo pra saber se tu vai ter que gritar ou não. Que na maioria das vezes a gente não tem que gritar. A gente só grita porque a gente tá estressado com a gente mesmo, porque a gente cria um monte de probleminha na nossa cabeça. Sim, eita. Esses problemas que a gente cria que não existem, e daí a gente quer pegar e descontar nas pessoas, só que quem tá fazendo isso com a gente mesmo é a gente, então a gente tem que olhar pra gente. Eu vou falar muitas vezes isso nesse vídeo, de que a gente tem que olhar pra gente, porque a gente tem que olhar pra gente mesmo, porque a gente é filha da puta com a gente e com a pessoa que a gente tá sendo filha da puta. Eu tô falando muita filha da puta também. Era pra ser um vídeo calmo esse. Desculpa. Pra concluir esse vídeo, gente, vamos começar a olhar pra gente mesmo, vamos começar a ver o que a gente tá fazendo, a rever nossas atitudes, a ver até onde a gente pode chegar e mudar as coisas. Pra gente ficar mais calmo, pra gente ficar menos estressado, pra gente não descontar nas pessoas, pra gente ter uma vida feliz e harmoniosa e zen. Porque todo mundo quer ter uma vida zen, né? Ninguém quer ficar tendo briga todo dia e etc. Porque brigar é um saco. A gente só afasta as pessoas e a gente não quer isso, como a gente já falou. Então, começa a olhar pra ti mesmo, começa a olhar o teu entorno, olha para as pessoas, avalia as tuas atitudes, as atitudes das pessoas. Olha o que elas fazem por ti, olha o que tu fazem por elas. Muitas vezes tu não faz nada por elas e elas fazem muito para ti. Então, na maior parte das vezes tu tá acostumado a receber tudo e quando alguém pede uma coisa pra ti, tu não quer fazer porque tu tá acostumado a ter tudo nas mãos. E a vida não é assim. Chega a um ponto que tu não tem como ter mais as coisas na tua mão e tu vai ter que fazer por ti. E daí quem é que vai fazer por ti? Tu não vai ter ninguém. Tu vai ter que se virar.
E daí vai ser tarde quando tu perceber isso. Porque não vai ter ninguém, tu vai estar sozinho. E daí? O que vai acontecer? Comenta aqui embaixo. Então, o vídeo era isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não briguem, não gritem, respirem, sério, respirem muito, contem até 10, inspirando e respirando, sabe? Vamos ter uma vida mais leve, vamos ter uma vida mais zen, mais simpática, mais com felicidade, menos estresse. Porque com a situação que o Brasil tá hoje, a gente tá precisando disso, né? Então, um beijão pra vocês e até o próximo vídeo.